Hoje, boa noite, 17 de março de 2023. Meu nome é Sherry Filho e vamos meditar pôr do sol hoje, sexta-feira. Agora são 6h30. Estamos entrando ao vivo e eu queria meditar com vocês no livro de Efésios, capítulo 3. Diz o seguinte: é por isso que eu, Paulo, estou preso por causa de Cristo. Depois de assumir a responsabilidade por vocês que não são da igreja ou judeus, creio que vocês sabem que me foi confiado no plano de Deus, tem de incluir vocês todos. Garanto que tudo que comuniquei a vocês de forma resumida me foi dada pela graça do próprio Deus. Aí ele prossegue, lá embaixo no 14. Minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai, dos céus, da terra. Não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo seu Espírito, não com força humana, mas com seu glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês. Olha como é importante isso. A graça, ela não é para te transformar. A graça não é para te fazer um homem melhor. A graça não é para arrancar os teus pecados, é para perdoar os teus pecados. Não vai arrancar o teu interior pecaminoso. Ele perdoa os pecados cometidos por causa de um interior pecaminoso. E aqui ele é claro, para que Cristo viva em vocês. Isso é maravilhoso. Para que Cristo viva em vocês, que o convidam para entrar. Vocês que convidam ele para entrar no coração. Peço a Ele que, cheios de amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Cristo na dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura, testem o comprimento, subam as alturas, vivam uma vida cheia da graça de Deus, ou da sua plenitude graciosa. Aí, em Efésios 6, no final, ele diz: adeus, amigos, estejam com vocês o amor e a fé que vem de Deus. Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, que a tão pura graça esteja com todos, com todos, com todos. Quem são todos? Porque a gente consegue visualizar ou vislumbrar uma irmandade que vendem a graça, que fazem da graça algo participante deles próprios ou da igreja deles. Para todos os que estão para se batizar, para todos os batizados. Paulo estava pregando para os gentios. Prostitutas, lésbicas, gays, ladrões, ladrões de impostos, políticos, ex-presidiários. Que a graça seja para todos. E na cabeça do homem
graça, porque não pensa que ter a graça, para você entender melhor, eu vou inverter. A graça não combina com hipocrisia. A graça combina com pecado. Porque Deus não doou a graça para os hipócritas, mas Deus doou a graça para os pecadores. Quando você diz que o pregador da graça incentiva o pecado, porque a graça combina com pecado, com pecadores, que é a matéria-prima de Deus, você está acusando Jesus Cristo de charlatanismo, porque ele perdoou o pecado de todos os pecadores. Todos. Todos os homens e mulheres que andaram com Cristo não prestavam para nada. Desses, Cristo não puxou a orelha de nenhum. Desse, Cristo agraciou com a graça do Pai. Agora, com os hipócritas, Deus agiu diferente. Além do chicote, além de acusá-los de raça de víboras, filhos da serpente, vocês são pai da mentira. Ele mesmo assim disse, eis-me aqui. Mas não quiseram se salvar. E não é diferente nos dias de hoje. A graça é estranha. Cristo é colocado nas igrejas pro forma, da boca para fora. Graça para todos. Não há dogmas, não há doutrinas. E graça não é doutrina, como muitos pregam. Graça é amor, graça é perdão, graça é Jesus, graça é a morte do Cordeiro. Houve graça na criação. Houve graça no sol, nas estrelas. Houve graça no Cordeiro. Mas o homem quer trazer a graça para si. E quer determinar, através da graça, quem você deve ser. É inacreditável. É inacreditável. Como você deve se comportar. Eu vi um vídeo ontem de um pastor condenando uma mulher porque ela cortou o cabelo. Cortou uns 4 dedos do cabelo. Na frente de todo mundo a mulher chorava. E ele dizia, olha o choro dela, é o Espírito Santo. Tocando o coração dela. Eu corri o risco dentro da igreja. A alegria que eu entrei na igreja, pela graça de Deus, quase me foi surrupiada. Por pouco. Quando eu comecei a me sentir mal, me sentir condenado, me sentir usurpado, as pessoas da igreja tentando me colocar num patamar idiota e ridículo que eles fingiam viver, porque eles não viviam. Aqueles que mandam você ser algo que não é você, eles mentem, porque eles não são aquilo que eles vendem para você ser. Todos, eu não tenho medo de errar, todos são hipócritas. Vendem dogmas, regras, doutrinas, tentam moldar você, o teu caráter, para que você tenha um caráter igual a de Jesus. Deus me ajude. Quem tem ou terá o caráter de Jesus? Igual ao de Jesus. Como disse Paulo, Deus coloca Cristo no seu coração. O caráter dele entra no meu coração.
mas jamais eu terei o caráter dele. E aí te infernizam, te infernizam, te infernizam, e você fica infernizado, perdido. E quando eu comecei a me sentir assim, eu ia para a igreja com peso no ombro, com dívidas. Eu não ia nem para louvar, eu ia para pagar dívida. Tem gente que vai para a igreja para pagar dívidas com Deus, por causa dos seus pecados. Sabe por quê? Porque não conhecem a graça. Não tem relacionamento com a graça. Relacionamento com Cristo não é ficar orando o dia inteiro, estudando a Bíblia e a lição. Isso não cria relacionamento algum. O que cria relacionamento com Cristo é a fé. E qual fé? A fé no sangue do Cordeiro. Isso é relacionamento. É isso que me retomou, porque eu falei com Deus, o que está acontecendo? Eu era feliz e agora estou me sentindo pisado, massacrado pelo Senhor. Parece que eu nunca estou fazendo algo para te satisfazer. O Senhor se tornou um acúmulo de desejos. E aquilo começou a me rebelar contra Deus. Maravilhosamente Deus me chamou e falou: leia a vida do meu filho. Veja como Jesus tratou e trata os pecadores. Você é um pecador. Por isso a graça. A graça não teria lugar algum na vida de ninguém se não for os meus pecados. Ora, se eu recebo a graça, ora, se eu recebo o poder, ora, e daqui eu me torno um obediente, um crescedor na graça, um homem todo-poderoso, cristão à excelência, aonde vai caber a graça aí? Se eu guardo a lei, se eu guardo os mandamentos, se eu, como eu já ouvi pessoas brigarem, discutirem comigo, que não pecam porque tem Cristo no coração, aonde caberá a graça para quem não peca? Se a graça existe por causa do pecador. Pela graça sois salvos. Pela graça sois justificados. Pela graça sois santificados. Pela graça, pelo amor, pela misericórdia do Senhor Jesus. A vocação e o chamado de Cristo é a graça. É pela graça. Ninguém é chamado pelo seu comportamento perante Deus. Todos os chamados por Deus eram marginais, odiados pela igreja e odiados pelos santos, pelos justos. E Cristo não veio buscar os justos, porque eles não precisam de médicos. A minha vocação é graça. As estrelas do céu, essa noite linda, é graça. E eu estudando nessa época a Jesus, eu comecei a entender que Jesus, que Deus, o Pai, fez em Jesus tudo para o seu louvor. Amém? Vale repetir? Deus fez em Jesus Cristo crucificado tudo para a honra e louvor do seu nome. E os homens
querem se apossar da graça e fazer tudo para louvor e honra de Deus. E Deus usou Cristo para ser e fazer tudo para a honra e louvor do seu nome. Nada glorifica a Deus. Os seus gritos nas suas igrejas não glorificam a Deus. Você plantar bananeira e rodar que nem um peão, urrando que nem um lobo esquizofrênico, não traz alegria ao coração de Deus. Você guardar o sábado não traz alegria ao coração de Deus. Você deixar de comer carne não traz alegria ao coração de Deus. Porque tudo isso é para você, cabeção. Não é para ele. Eu não como carne, parei de tomar café, eu sou vegetariano, eu estudo a lição. Como se você estivesse fazendo tudo isso para glorificar a Deus. Você está fazendo por você, para a tua saúde. Eu estou fazendo exercício e tomando sol, muito bem, parabéns, mas é por e para você. Para honrar a Deus é a fé. Para glorificar a Deus é Jesus, que foi feito tudo para honrar e glorificar ao Pai Celestial. E é Ele em mim que eu sou um cheiro agradável a Deus. Pequei hoje o dia inteiro. Foi um festival de pecados. Você se orgulha disso, Sherry? Não, eu não sou idiota. Isso não se trata de me orgulhar de pecar. Porque você se orgulha porque não pecou, você é idiota. Você pode anotar no seu caderno, você é um imbecil. Mas hoje, agora, nos meus encontros, Deus fala, nossa, que cheiro agradável, deixa eu ver o que é. É o Sherry. Por que o Sherry? Mas ele pecou, ele está cheirando a graça. Subiu às narinas do Criador a graça. Por que subiu às narinas do Criador a graça? Porque em mim classificou-se a cruz do Calvário e que perdoou os meus pecados do dia inteiro. E eu subi como um santo e justo perante Deus. As narinas do Criador contemplou um cheiro suave. Porque inalou de mim o sangue do seu Filho amado. Graça para todos. Enquanto você se torce, se macumula, se adigeta para ser bom, gostosão, justo, não ter pecado, lutar contra o pecado. Você fede, você cheira mal. Essa fumaça não vai para o céu. Porque aí não tem graça. Mas você que está me ouvindo, que é pecador, pecadora, que quando se olha fala misericórdia, que traste eu sou. Não como pessoa, como trabalhador, como homem, que você é honesto, decente, tem uma só... Isso é uma vida normal que qualquer um tem que viver. Eu estou falando perante o Rei do Universo. E você tem um encontro no pôr do sol e se direciona ao Pai, sabendo que
A glória dele é Jesus. Pai, estou aqui, pôr do sol, eu te amo. Que a paz de Cristo habite no meu coração. Que o cheiro agradável do teu Filho que habita em mim e me perdoou mais um dia, me fazendo uma nova criatura novamente, incansavelmente, dia após dia, há 35 anos, nesses momentos eu estou inalando a Deus o perfume de Jesus. Esse é o evangelho simples. Esse é o evangelho autorizado aos profetas a pregarem e tão odiado pelos justos, tão odiado pela maioria dos líderes, tão combatido, porque nós não acrescentamos nada à graça. E eles acrescentam tudo à graça. Colocam um pacote doutrinário, pegam a graça como doutrina, que eu ouvi muito isso, junta tudo num bolo fecal e enfia na boca das pessoas para comerem o bolo fecal que eles mesmos produzem. E quando eu acordei, eu falei, isso está fedendo, isso está cheirando mal. E toda a sociedade social, a nível social, vivendo o mesmo cheiro para que não tenham problemas um com o outro. Eu quero estar bem com todo mundo, com toda a igreja, com todo tem que estar tudo alinhadinho para que ninguém olhe para mim mal. Então eu vou comer esse bolo fecal. Então o nome de graça. Porém Deus não aceita. Aí vendem esse bolo fecal para outras pessoas, introduzindo na boca, na marra, e você vai vendo as pessoas se matando para tentar viver o que aquele que vendeu para ele aquele processo não cumpre, nem com o dedo. E assim Jesus falou, vocês fazem dos meus filhos, injetam na vida deles coisas que vocês não carregam nem com um dedo. Mas quando você encontra a graça, quando você deixa fluir na sua vida esse amor, essa companhia, e pela fé você acredita que foi perdoado pela cruz, e você acredita que Cristo habita em você mesmo você sendo pecador. Ele habita pela graça. Ele não habita porque eu consertei a minha vida. Cristo não espera eu arrumar a minha vida para habitar em mim. Ele habita em quem eu sou e me aceita como eu sou. E ao habitar em mim, eu me torno um cheiro suave e agradável ao Pai Celestial. E as minhas orações passam a ser não minhas, mas a vontade dele. As minhas pregações passam a ser não minhas, mas é a vontade da palavra dele. Porque a honra e o louvor é dele. Porque ele habita em mim, porque agraciou ao Pai fazer isso. E pela fé, eu sigo para o soberano alvo que há em Cristo Jesus. Feliz sábado, paz e graça. Tchau, tchau.